Mas ele tem um ponto que eu acho que é muito importante, é uma coisa que fica um pouco traumática, né? Que é o seguinte: a gente precisa urgentemente reivindicar as experiências do socialismo real como experiências do socialismo real. Precisa, urgentemente. Falar que a União Soviética era socialista, que a China é socialista, que o Vietnã é socialista, que Cuba é socialista. Não dizer que eles são perfeitos, que a União Soviética teve problemas, que a China tem questões também, mas mesmo com as questões e os problemas, oferecem um modelo de sociedade muito melhor, infinitamente melhor, ao que o capitalismo oferece. Infinitamente mais justo, infinitamente menos desigual. Infinitamente. E a gente precisa parar com essa palhaçada de achar que não foi de verdade, né? Como se existisse um mundo sagrado em que houvesse um socialismo ideal. Porque isso é profundamente até antimaterialista, né? Achar que existe um modelo de desenvolvimento social, político, humano, que vai ser igual e bom para todo mundo, da mesma forma. Porque se a gente está falando de socialismo de verdade, está pressupondo isso, né? Como se não existissem categorias, como se não existissem processos, né? Como se o Brasil se tornasse socialista amanhã. Imagina, amanhã, as contradições do socialismo da sociedade brasileira iam acabar de um dia para o outro. Todo mundo subjetivado, as forças internacionais. E aí esse é um outro ponto importante. O capitalismo ele não é um fenômeno regional, né? Ele não existe capitalismo do bem, o capitalismo do mal. O capitalismo ele é um circuito de funcionamento internacional. Então o Brasil tem um papel no capitalismo internacional. A África do Sul tem outro, o Sudão tem outro, a Alemanha tem outro, os Estados Unidos tem outro. Tudo é articulado internacionalmente. Tá ligado? Então, as forças internacionais vão interferir em qualquer manifestação socialista, porque essas manifestações socialistas representam uma ameaça a esse sistema mundo. Porque ela coloca em xeque esse funcionamento dessa maquininha que está rodando. Por isso que a gente precisa reivindicar essas experiências. Reivindicá-las como processos históricos, feitos por pessoas que tiveram seus problemas, mas que representaram para a humanidade muito mais avanço do que regresso. Vocês viram os dados das mortes na Ucrânia, quando a gente falou de Holodomor. Vocês viram. Não sou eu que estou falando. Essa é uma tarefa urgente da nossa militância, do nosso tempo. Não é saudosismo, não é nostalgia. É reivindicar como experiência do socialismo real. Sim, aquilo foi socialista. Exatamente, aquilo foi socialista. Porque aí a gente desarma um idiota desse, que fala uma groselha dessa. E desarma, o que esse cara vai fazer? Mas a gente precisa reivindicar essas experiências justamente para quando um idiota desse falar uma groselha dessa, é desarmar. Fala, não, a gente reivindica como socialista sim. A União Soviética, tudo isso. A gente reivindica isso. Reivindica. Faz parte da nossa experiência do socialismo real. Porque é só quando a gente reivindicar esse passado que a gente vai poder, analisando esse passado no presente, pensar no presente uma nova forma de organização. Novas formas de organização. Mas enquanto a gente renegar o passado, com essa vergonha da ideologia dominante, né? Não era socialismo de verdade, não era o verdadeiro, a gente está fadado ao fracasso. Por quê? Porque para você pular, você precisa sair do chão, né? Você tem que sair de algum lugar. Se a gente pega as experiências históricas, a Revolução Francesa, por exemplo, existia no processo de desenvolvimento deles, né, uma preocupação muito grande em olhar para as experiências políticas antigas, tipo a República Romana, como fonte de inspiração. Da mesma forma como a Revolução Russa olhou para a Comuna de Paris, como olhou para 1848. Por quê? Porque significa que não é um discurso esvaziado no tempo. Tá ligado? O socialismo deu errado. A Rússia era um país feudal. Feudal. Não, vamos pegar um exemplo mais dramático ainda, Bernardo. A China, em 1949, uma pessoa vivia em média na China 35 anos de idade. 35 anos depois, ela dobrou essa expectativa. Ela acabou com a miséria, com a pobreza extrema. Acabou. Sem colonizar um lugar. Isso é fracasso? Queria eu ter esse fracasso. Até